Agora, a doutora Gisela, do Tribunal da 15ª Região, vai falar sobre a supremacia das normas coletivas, representação dos empregados nas empresas. Ainda é bom dia a todos. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui para fazer algumas reflexões junto com todos, com os ouvintes, os advogados, os magistrados, perante isso tudo que está acontecendo. Então, primeiramente, eu queria agradecer a doutora Ana Paula, que me fez o convite, o sempre nosso professor, doutor Cássio, que tive a honra de, muitas vezes, lá no tribunal, vê-lo sustentar oralmente na sessão de dissídios coletivos, e outros tantos aí advogados emblemáticos que muito honram a área trabalhista. Então, é uma responsabilidade ainda maior ter que falar depois do professor Pastore e do nosso querido desembargador. Então, a responsabilidade vai aumentando, mas tudo bem, vamos ver, a gente vai fazer algumas reflexões juntos, e tentar ver se, nesse momento, o que a gente tem que fazer é ponderar. Eu acho que isso é a palavra de ordem. Todos fomos surpresos, aí tivemos um tempo para maturar essa reforma, mas ainda é livrinho de cabeceira, quer de magistrados, quer de advogados, para que a gente possa sair disso com benefício para todos, que eu acho que isso é a maior intenção, para termos um país melhor. Então, vamos lá. Então, realmente, a reforma trouxe aí, no dia 11 de novembro, como disse meu colega Jorge Enor, trouxe aí uma revolução, e que eu acho que, em algumas áreas, ela vai se fazer muito necessária ter um estudo mais aprofundado. Então, vou falar um pouquinho o que me cabe aqui da negociação coletiva e da comissão de empregados. Então, no primeiro momento, eu queria só dizer que eu fui vice-presidente o biênio passado e eu pude capitanear nesse biênio as negociações coletivas. E eu muito aprendi, muito me deixou assim de uma satisfação de saber que efetivamente a função do magistrado não é só ficar atrás da mesa recebendo processo, porque isso a gente brinca lá no tribunal, a gente enxuga gelo. A doutora Ana Paula está aí, 15ª, a doutora Regina também da 2ª e o doutor Jorge Enor da 8ª. O magistrado, como até foi lembrado pelo professor Pastore, é uma impossibilidade de dar uma prestação jurisdicional célere. E não é porque ele não quer, é porque realmente não dá. A gente tem hoje, para cada 2 habitantes, uma ação. Então, é impossível, por mais que a gente tenha boa vontade e a gente queira efetivamente trabalhar com a celeridade que o jurisdicionado merece, a gente não consegue. E isso tudo incomoda o magistrado, porque eu acho que a justiça, que ela é boa, ela é a justiça célere, é o que eu posso fazer com prontidão, é um trabalho de excelência. Só que muitas vezes, e a grande maioria das vezes, ainda mais falando em área trabalhista, onde a gente trata de salário, isso nos incomoda muito. Então, acho que tudo tem que ser pensado para diminuir, porque essa litigiosidade, para nós brasileiros, é cultural. Tudo que a gente fala, aconteceu isso, o colega fala, vai lá, entra com processo. É assim que funciona. Lá você vai ganhar, ou talvez você não vai ganhar, mas talvez você tente. Então, esta mentalidade que eu acho que a gente pode aproveitar nessas negociações para evitar esse derrame de ações que não tem efetivamente fundamento, que é meu próximo item. Obviamente que a crise impulsiona os ingressos das ações, claro que sim. Eu tive nesse biênio um monte de ações de empresas que fecharam. Não é por conta do empregado, que é mau, nem da empresa, que é ruim, muito menos do magistrado, que não fez a sua função. É por conta da crise econômica. Então, acho que a gente tem que dançar conforme a música. Então, acho que o bom é sentir que não adianta a gente levar absolutamente tudo para a Justiça do Trabalho, porque prejudica o próprio trabalhador. Porque o magistrado demanda muito mais tempo para analisar uma ação do que ele poderia.
é esse aqui, ó, é o aumento da demanda com pluralidade de pedidos, falado pelo professor José Pastore. Hoje não existe reclamação trabalhista que não tenha pedido de A a Z. Então, é uma coisa que a gente tem que ter, de todos os lados, eu acho, a gente tem que ter uma conscientização. O país precisa mudar. E para que essa mudança seja feita, todos nós, todos, temos que tentar colaborar, não é? Então, a legislação trabalhista também, tudo que eu vou dizer, vocês vão ouvir, acho que pela terceira vez, né? Mas é bom porque tudo que a gente ouve bastante vai entrando no nosso subconsciente. Até é bom que também eu falo bastante isso e também vai entrando no meu. A CLT é uma senhora, porque ela é de 43. O mundo mudou depois que a CLT veio, e vem mudando paulatinamente. E hoje chegou num ápice de uma globalização, onde a gente tem, num clique de um celular, tudo que a gente quer saber. É o Dr. Google. Nada a gente passa sem saber. Ontem, para vocês terem uma ideia, não sei quem falou, o Benjamin, que significa o filho mais novo, né? E até em francês é muito utilizada essa expressão. Aí eu falei, por que será que Benjamin significa o caçula, né? Porque eu tenho um temporão e queria saber. Benjamin é o 12º filho de Jacó. Então, assim, eu nem imaginava. Fui lá no Google, por que será que ele falou que é o meu Benjamin, né? E fui lá, em 1 minuto eu sabia exatamente o que significava a expressão. Então, hoje, eu acho, particularmente, que o mundo está completamente reformado. Hoje, a gente tem tudo num clique. A gente não nasceu com isso, né? Eu sou uma pessoa de meia idade. Mas os meus filhos, eu tenho de 30, 28 e 19, não vivem sem isso. O computador é a segunda pele, para nós também já virou, né? A gente não sai. Todo mundo está com o seu laptop aí a tiracolo, porque qualquer problema a gente pode acionar. Aliás, hoje, na Justiça do Trabalho, até parabenizando a doutora Ana Paula, hoje estamos todas as varas, antigas juntas de conciliação, já informatizadas, não tem processo mais de papel. Não tem mais processo de papel. Então, aonde a gente estiver, a gente pode abrir o computador. Eu trabalho no carro, eu moro em São Paulo e trabalho em Campinas. Eu venho lendo votos. Então, é isso. Hoje a gente tem acesso muito fácil a tudo e a gente tem que ter muito cuidado na aplicabilidade dessa rapidez, né? Então, a necessidade de flexibilizar tudo isso, eu acho que tem que ter, de todas as partes, muita responsabilidade e muita cautela. Bom, eu sempre fui super adepta a essa valorização da negociação coletiva. E, volto a repetir, eu nunca tinha feito parte da administração e fui ser vice-presidente judicial, onde eu tinha uma função, por delegação do presidente, de conduzir as negociações coletivas. A parte de dissídio coletivo, então, pertencia à vice-judicial. E quantas coisas, eu tenho até uns quadros mais para o final, de negociações emblemáticas que a gente fez. E eu posso garantir uma coisa, tudo que é construído, ele é feito, ele é honrado. O que é imposto, até na nossa vida pessoal, o que vem falar para você, olha, você tem que fazer, isso é uma ordem, a gente dá um jeitinho para descumprir, porque a gente não gosta de ser mandado. Agora, tudo que a gente constrói, o que a gente senta, o que a gente negocia, a gente tabulou nesses 2 anos que de tudo que a gente fez negociado, a gente teve um índice de inadimplência de menos de 5%. Porque foi combinado. Não tem aquela expressão que diz que o combinado não é caro? Então, tudo aquilo que a gente vai construindo e que vai minimizando os problemas e que vai resolvendo definitivamente os problemas, que se a gente falar em processo trabalhista, tem processos que se arrastam aí há mais de 10 anos, não é? Outro dia fiz um acordo de um senhor que ele tinha mais de 20 anos, de 15 anos de processo, era um acidente lá atrás, que nem era competência, foi antes da emenda constitucional 45, que a Justiça do Trabalho nem sonhava em julgar esse tipo de ação, e que com essa emenda nos vimos desesperados, né? O cível mandando os processos para que a gente julgasse, aquela incerteza toda com relação à prescrição,
uns entendendo que era de 2 anos, por conta da trabalhista, outros fazendo a modulação do 2028, entendendo que era 3, 10, 12. Então, assim, acho que tudo que acontece no momento, acontece de forma que a gente fica um pouco assustado. Mas tudo depois vai entrando no seu eixo. E hoje também tabulado lá pelo tribunal, de 10 ações que a gente recebe, 9 tem acidente no meio. Tem dano, tem reparação. Então, hoje, a Justiça do Trabalho, ela ficou uma expert nisso, né? A gente vai se modulando. Hoje a gente tem uma responsabilidade que agora tabulou e modulou realmente por conta do benefício, né, do regime da Previdência. Mas, antigamente, era um subjetivo. O que vale isso? O que não vale? Então, nos primórdios desses julgamentos, a gente entendia aí a Câmara, né, que o Tribunal da 15ª, ele é dividido cada turma em 2 câmaras. E a gente, então, fazia milhões de reuniões para entender, mais ou menos, o mecanismo desses valores. Hoje, praticamente, não se diverge mais, porque o tribunal acaba entrando, né, numa harmonia de entendimentos, né? E eu digo pelo meu tribunal, que é um tribunal frente ao Tribunal de São Paulo, porque São Paulo é o único estado que tem 2 tribunais do trabalho, aliás, os 2 maiores tribunais trabalhistas do país, dos 24, e que a responsabilidade é muito grande, né, doutora Regina? A doutora Regina faz parte da 2ª região. E eu acho que tudo, não dá para ficar, assusta, mas com o tempo, com responsabilidade, com muito estudo, a gente vai chegando num denominador comum. Também falado pelo doutor Pastore, essa história, agora falando sobre representação no local de trabalho, já existia esse preceito, lá na Constituição Federal, de que realmente o trabalhador deveria fazer parte toda desse contexto. Por quê? Porque a gente volta nisso a ter aquela velha sensibilidade de que o negociado, ele é a melhor solução. A gente sempre viu que, muitas vezes, a reclamação trabalhista, ela surge, talvez nem por conta de um direito que o reclamante entende que foi lesado, mas ela surge como a forma que ele foi tratado na demissão. Pasmem, isso gera reclamação. Às vezes, não é muito grande, mas... ele fez isso? Espera um pouquinho, eu vou lá. Agora ele vai ver, vou lá na Justiça do Trabalho. Agora eu vou lá. Vou me vingar. Então, eu acho que tudo que a gente tem que ter em mente é que, da forma como a reforma veio fazendo proposições, não estou aqui emitindo nenhum juízo de valor, acho que a gente tem muito trabalho pela frente. E não é só o judiciário, não, são os advogados também. Eu acho até que essa queda, nesse período depois que ela entrou em vigor, de diminuição de ações, é de cautela. É porque ninguém hoje sabe muito bem o que vai acontecer e está analisando os riscos de uma reclamação. Quem sabe isso, para nós, pode ser bom e para todos. Porque a gente vai efetivamente ter na Justiça do Trabalho não aventuras jurídicas. E eu digo isso de cátedra. Eu sou magistrada também de carreira, estou implementando 30 anos. 30 anos. O ano que vem eu faço 30 anos. Eu sou do primeiro concurso da 15ª região. Então, eu acho que tudo isso a gente não pode efetivamente dizer que veio para prejudicar. Aliás, as coisas que causaram impactos estrondosos, teve aí a medida. E eu acho que não vai ser só essa medida, como o desembargador falou, só dessa já tem mais de 900 emendas. Vai ser um processo de adaptação, não é? Mas, pelo menos, minimizou, está tentando minimizar algumas coisas impactantes. E eu acho que a gente nunca pode esquecer o direito efetivo do trabalhador, né? E dizer que a empresa tem uma responsabilidade gigante sobre essa aplicação, né? Não utilizar isso que foi posto como prejudicial para o trabalhador, mas sim de ter a sua empresa implementada, né, com faturamento e, com isso, crescimento, desenvolvimento e contratação. Eu acho que é mais ou menos esse mecanismo que a gente tem que ter, né?
E o judiciário vai tomar conta de muita coisa que não vai poder acontecer, mesmo depois da reforma. Isso eu estou dizendo porque, num período anterior, o trabalhador ele tinha muito pouco acesso. Tinha lá as comissões, mas eles não tinham absolutamente nada. Hoje, a lei já favoreceu, dizendo, olha, tem trabalhadores que vão ser aqui eleitos e que eles vão fazer esse meio campo com os empregadores. Não acho ruim. Acho que isso pode ajudar. Acho que isso pode minimizar, né? Minimizar problemas. Às vezes tem alguma coisa, e eu falo sempre, na época em que eu conduzia algumas conciliações, o que a gente teve sempre em mente? De procurar junto às empresas o que estava causando essa enxurrada de processos trabalhistas. Então, qual foi o mecanismo que a gente entendeu para que a gente pudesse apurar isso? A gente chamava as empresas maiores devedoras da região para um cafezinho lá dentro do tribunal. Ó, vem o CEO, vem o diretor jurídico, vem os responsáveis, para que a gente possa entender por que essa empresa está gerando tanto acidente, por que essa empresa está gerando tanto processo trabalhista. E assim a gente fez ao longo de 24 meses. A gente chamava as empresas para entender o porquê do passivo, né? E a grande maioria eram por algumas, às vezes um ato impensado, porque muitos falam, né, eu não vou fazer acordo, esse negócio de negociação eu não quero não, porque eu vou fazer acordo com um e vai vir um monte de gente atrás querendo fazer acordo. Mas não é isso que gera, não é o acordo com um que gera mais reclamação. É algum ato da empresa que está fazendo com que o empregado se sinta no direito de reclamar. Outro dia peguei uma empresa que ela pagava férias a destempo. Está lá no artigo 145, tem a data certinha para pagar. Então, não adianta nadar contra a maré. Vai pagar no meio das férias, vai ter reclamação e o cara vai ganhar. Então, vamos sentar e vamos detectar o que está gerando. É muito menos custoso para a empresa detectar o que está acontecendo do que depois reclamar que a Justiça do Trabalho é protecionista. Então sentamos e falamos, você tem 600 ações, nós fizemos uma devassa nessas ações, todas elas são por conta de férias, pagas a destempo. É bom parar, porque senão não vai parar de ter reclamação trabalhista. E esse dinheiro que está sendo empregado de juros e correção, porque a antiga mentalidade era vou empurrar até o final, não é vantagem. Não é vantagem por quê? Porque esse dinheiro de juros e correção não é aproveitado, né? Para a empresa vai para o ralo, e para o trabalhador também não é aproveitado, embora ele tenha o crédito dele indo, né, cada vez mais compensado por juros e correção, mas, às vezes, o pagamento é muito melhor para ele, ainda mais em tempos de crise. E terceiro ponto mais importante, para de pagar férias a destempo. As férias têm que ser pagas, tem que ser avisada e paga 2 dias antes. Custa. Olha que lindo que fica. Não tem reclamação sobre isso. Então, o que eu acho é que todo mundo tem que ter a sua parcela de responsabilidade. Para não ter que depois, é muito fácil empurrar a responsabilidade para o outro, né? Então, esse raciocínio todo de negociação, eu acho que isso, ele está hoje muito implementado, inclusive na Justiça do Trabalho, por conta até da resolução do CNJ e da própria resolução vinda do próprio CSJT, que é o nosso órgão de conselho do Tribunal Superior do Trabalho. Então, hoje os tribunais têm obrigação de ter núcleos de conciliação, quer de conhecimento, quer de execução. Isso é uma negociação. Então, o judiciário reconhece que essa é a melhor forma da gente parar de ter tanta ação, né? E, às vezes, a aproximação do empregado com o patrão, quantas vezes a gente fez isso, que eu participei de inúmeras negociações, e no individual, às vezes, um reconhecimento do patrão acaba a briga na hora. Lava uma roupinha de suja ali, o outro fala um desaforozinho aqui, pronto. Desafogou, limpou o fígado. Agora nós vamos sentar para negociar. É assim que funciona. Todo mundo é ser humano. E o magistrado também, né? Então, a representação hoje, eu entendo que ela vai ser muito mais eficaz e eu acho que isso favorece não só o trabalhador, como a empresa também, que antes de tomar uma atitude, pode ter ali uma conversa, o que pode repercutir, vocês estão lá no chão da fábrica, vocês estão sentindo o que eu posso melhorar, por que não?
tudo isso gera menos custo para ela, né? Porque a reclamação gera muita despesa. Bom, como eu estava dizendo, a lei nova, né, ela inseriu algumas novidades, inclusive com essa representatividade, onde as empresas com mais de 200 e até 3.000 têm que ter 3 membros, né, que vão fazer parte da comissão. Aquelas que forem de 3.000 a 5.000 já vai para 5 membros, e aquelas com mais de 5.000 empregados, que são as empresas grandes, pode ser até 7. Mas isso tudo eu estou contando para vocês, que é uma inovação, mas está tudo na lei. Quem quiser também, que nem o desembargador falou e o doutor José Pastor, é pegar a lei e realmente dar uma olhadinha naquilo tudo, isso aqui não tem nenhuma reflexão muito profunda em cima. E como eu já tenho só 10 minutos, eu queria chegar nos quadrinhos, isso aqui também tudo está lá, ó, tudo que ele pode fazer, né? Tudo que ele pode contribuir para uma boa parceria com o empregador, de sentar, de demonstrar, de dizer, olha, está acontecendo isso. Eu acho que essa prática da proximidade, ela é fundamental para que esse movimento todo de negociação surta efeito. Porque, senão, não vai conseguir. Quero falar com o empregador, vamos fazer uma reunião. Não posso, o outro também não quer. Aí o empregado já chega vermelho de raiva porque ele está sendo pressionado. Aí não vai rolar. Acho que a coisa tem que ser com responsabilidade, né? Para que a gente possa, lá na frente, surtir um efeito favorável. Aqui está o rol do que essa comissão de representantes pode efetivamente fazer, né? Algumas coisas já foram inseridas. Tem agora uma comissão que trata de gorjeta, né, que também tem estabilidade. Essas pessoas, esses trabalhadores agora vão contar com uma certa garantia. Ele vai poder ver. Essa parte da gorjeta na medida provisória é mega complicada. O que tem que declarar, o que não tem, o que é perante a Receita, o que não é, o que vai direto para o trabalhador, o que é trabalhoso. Mas tem lá a comissãozinha deles lá que pode resolver, que pode estar em cima, que pode fiscalizar. Essa é outra também que eu acho importante, que não é dizer que essa comissão vai substituir o sindicato. Não vai. O sindicato ele tem uma função importantíssima, né? Perante as convenções, perante o relacionamento com os trabalhadores, na fiscalização dos direitos, né? Isso é uma conquista. Acho que o sindicato... Eu fiquei, assim, nesses 2 anos... Estou dizendo desses 2 anos porque, quando a gente é um juiz normal, um desembargador normal, e não está na área afeta a especializada que trata de dissídio coletivo, a gente não tem muita intimidade, porque as especializadas, elas são pontuais por matérias. Então, nós temos lá a especializada que trata de mandado de segurança, fase de conhecimento. A outra que é mandado de segurança e execução. A que eu pertenço, que fala sobre rescisória. E a última que fala sobre coletivo. Como a minha fala hoje é mais negociação, então eu estou voltando um pouquinho no meu biênio, porque ali sim, eu tive muita situação e muita convivência e proximidade com a área coletiva, porque eu capitaneava essa parte toda nas negociações. Eu acho que as convenções coletivas, elas têm que ter reconhecimento, e a gente fala isso nos nossos votos. Eu acho que o que é feito não deve ser para prejudicar, né? O que é feito de convenção, o acordo, deve ser para melhorar. Ninguém vai sentar para prejudicar, eu acredito nisso. Vamos sentar, então, eu sou o sindicato dos trabalhadores, vamos fazer uma coisa tudo aqui para ferrar o trabalhador. Não vamos, né? Claro que não. Então, tudo que está escrito, tudo que está negociado via sindicatos, que tem uma responsabilidade muito grande de proteção do trabalhador, eu acho que tudo isso tem que ser. E digo, tudo que está em andamento vai continuar vigendo, mesmo depois da lei, até o momento em que perde a sua validade. E que aí os sindicatos têm a responsabilidade de bem negociar de novo. Porque está aqui, nós temos regras internacionais que protegem o trabalhador, mas isso aqui não é novidade para vocês também, né? Já temos também decisões do Supremo dizendo que pode isso tudo ser negociado quando se trata de relação de trabalho, de empregabilidade. A prevalência do negociado sobre o legislado, isso também tem que ter. O judiciário hoje, pela reforma, ele está um pouco
retraído porque ele não pode, efetivamente, conduzir as cláusulas que vão na negociação, mas ele está lá para fiscalizar, certo? Não vai acontecer de, efetivamente, ter negociações ou chegar a um ponto de dizer, olha, essa negociação está feita, o judiciário não pode nela intervir, e tá bom, ali tem um monte de cláusula prejudicial. É óbvio que não. Assim como todos os contratos que são postos lá hoje na reforma. Eu acho que tudo, se efetivamente for posto em prática naquilo que não vai ter reclamação. Mas vai ter reclamação se a empresa, sem a responsabilidade, transformar um empregado num autônomo. Está aí, a justiça está aí para coibir. Vocês podem esperar que nós vamos coibir. Agora, se isso for tratado efetivamente com responsabilidade, ele é realmente assim, a coisa vai funcionar assim. Se eu dei 15 minutos a menos para ele de intervalo, foi porque ele quis, então eu vou pagar esses 15 minutos, que para ele é mais interessante ficar 15 minutos a menos, já que ele tem um refeitório, e sair 15 minutos antes, porque ele vai ter transporte sem o horário do rush e o convívio mais cedo da família, por que não? Mas tudo com responsabilidade. Vai pagar esses 15 minutos, os 10 minutos, 20 minutos, e o horário dele de intervalo, que é muito importante, né? Que é muito importante, que é a hora que a gente senta, come, dá uma descansadinha, para depois ter a segunda pegada na hora da tarde. Então, acho que tudo com bom senso, tudo com responsabilidade, eu acho que isso tudo vai fazendo com que a gente pense num desenvolvimento melhor e de um relacionamento melhor. Também não vou falar sobre isso, é o 611A e B. Um fala que pode ser negociado, outro fala que não pode. E alerto mesmo o que o desembargador falou, tem que ter muito cuidado. Aquilo que não pode, eu acho que ali não é uma enumeração numerus clausus. Acho que a gente pode, efetivamente, fazer disso um elastecimento, porque nada que a gente entende que pode ser negociado, nem que não esteja ali, não vai ser. Eu acho que o papel do judiciário é muito de fiscalizador, né? Não dá para botar tudo o que quer lá para poder dizer, olha, isso aqui está aqui eu vou colocar isso no 611B. Não podemos. E agora, só essa, que eu já estou acabando, só para contar um pouquinho do que aconteceu, o que a gente fazia nessas mesas redondas. Tem 2 casos emblemáticos. Aliás, 3, eu quero falar um pouquinho, como a gente está aqui na casa da energia, eu quero falar justamente sobre um fato que aconteceu também lá com a CPFL, lá na 15ª região, que foi um fato emblemático. Mas esse primeiro, por exemplo, da negociação, né? O que aconteceu? A gente tinha lá uma empresa do ramo sucroalcooleiro, porque a 15ª ela pega 599 municípios. A gente julga do grande executivo que trabalha em Jundiaí, em Campinas, em Indaiatuba, até aquele cortador de cana, lá da ponta extrema do Estado. Então, é uma diversidade muito grande. E a gente deparou com muitos processos dessa natureza que estavam super encrencados, onde os trabalhadores humildes não conseguiam receber, e a gente acabou chegando até a empresa para tentar fazer uma solução. E conseguimos. Depois de uma semana, sentando, conversando e ponderando no que era possível fazer. E os trabalhadores todos em linha. Fizemos um acordo emblemático com essa empresa. 40 milhões de reais. Todo mundo saiu feliz, né? Porque a negociação... E foi paga exatamente direitinho. Por quê? Porque, como eu falei, o que se negocia é pago, né? Outro dia também recebi um e-mail de uma empresa que a gente conseguiu liquidar o passivo todo via negociação, que ela pagava juros e correção. Tudo bem, não era esse montante de 40 milhões, mas fizemos um belo acordo, quitamos todo o passivo trabalhista, né? Que estava gerando ali causas de acidente. Acidente, quando eu falo, também é doença, porque para a lei previdenciária é tudo no mesmo balaio. O que estava acontecendo? LER, DORT, síndrome do carpo, as doenças atuais, né? Que hoje a gente convive com elas. Dessa liquidação do passivo de pagamento de juros e correção, sobrava um dinheiro para aplicar. Outro dia ela me mandou um e-mail, doutora Gisela, consegui trocar todas as cadeiras dos meus funcionários e agora para uma cadeira super moderna. Ela tem apoio nos braços. E consegui contratar um fisioterapeuta. Então, 2 vezes por dia, isso se faz no nosso tribunal também. 2 vezes por dia a gente escuta. 1, 2, né, Ana? Está alguém lá fazendo uma ginástica laboral. É isso, tem que fazer mesmo.
E esse dinheiro que estava sendo mal empregado, depois de uma negociação onde quitou-se todo o passivo, sobrava para novas práticas. Olha que linda essa sequência. É isso, vai pagar dinheiro para quê? Vai aplicar em prol de quem ajuda no desenvolvimento da própria empresa, aonde faz com que ela fique saudável financeiramente. Por isso que o judiciário tem que se preocupar com todos os lados. Porque se a gente não tem um empresariado onde tem uma gama de empresas saudáveis, não tem geração de emprego, porque o empregado depende disso, né? Então, esse foi um que a gente lutou muito, acho que foi mais de uma semana, foram algumas semanas, e no final teve uma fotografia comunitária, porque quase todos os trabalhadores foram no dia da assinatura do acordo, e quase não cabia na foto, e eu guardo essa foto com muito amor e carinho, porque a alegria de todos eles podendo ter, ali naquele momento, via negociação coletiva, um resultado para aqueles processos que já se empurravam ao longo de muitos anos. E o outro também foi um jornal de grande circulação, esse também deu trabalho, que estava absolutamente à beira da falência, porque a gente conviveu muito com isso, né? Às vezes eu ficava até meio constrangida, porque a empresa chegava lá para uma negociação, ela jogava em cima da minha mesa o balanço da empresa. Doutora Gisela, eu não tenho de onde tirar. É assim, simples assim. E o construído, muitas vezes, acaba sendo favorável. Nesse caso, eu parcelei verba rescisória, e não tenho vergonha de dizer. E todo mundo foi pago, e saiu uma foto final também. Todo mundo junto, era uma delícia. Fazia acordo bom, eu chamava o fotógrafo. Está lá nos anais. Eu ameaçava, se não fizer acordo, não tem foto. Tem isso também. Era uma coisa de pressão. Quer sair na foto? Porque além de sair na foto, a foto ia lá para o site. Ia para o site. E cada empresa que eu chamava para fazer a conscientização de empregabilidade também saía no site. Todas. Eu fotografei e coloquei no site. Eu acho que é isso, é puxar pela responsabilidade, não é exibicionismo, é responsabilidade, né? E agora eu vou terminar só falando um pouquinho da CPFL, que a gente fez um trabalho magnífico lá, até porque eles abriram as portas para que a gente pudesse entrar. Então, nós fomos a minha juíza auxiliar, doutora Andréa Guelfi, que é titular da 4ª Vara de Jundiaí, e a desembargadora Marinês Targa, que hoje também faz parte do NUPEMEC, a vida inteira ela foi muito engajada no elemento conciliação e negociação, e nós fomos lá na CPFL falar para o quadro de 60 advogados internos, e convidados todos os advogados externos, e nós fizemos um plano de combate a processos que estavam represados lá, aguardando solução, que nem o doutor Arthur está ali também, fizemos com a GM, não foi? Eu recebia listas e listas, doutora Ana Paula, listas gigantescas da GM, cheguei a receber listas de 450 processos para a gente tentar negociar. Não foi um sucesso aquilo? É isso. É um negociado, é sentado. Nós conseguimos liquidar 80% do passivo da CPFL. E ainda tivemos neles excelente parceria, porque nós temos algumas comissões no tribunal, e uma delas é sobre a erradicação do trabalho infantil. E o presidente, na época, pensou de ter o apoio da CPFL para que saísse nas contas escritas de luz alguns caracteres sobre erradicação de trabalho infantil. Aí nós fomos até a CPFL, que tinha um super relacionamento, até porque a gente estava fazendo esse movimento todo de conciliação, e pedimos lá para o grupo, para os diretores, para que fosse veiculado naquela conta de papel os caracteres da erradicação de trabalho infantil. Qual não foi nossa surpresa? Que além da conta de papel que hoje, vamos combinar, está quase em extinção, foi veiculado esses caracteres em 8 veículos. Foi no Twitter, foi no Facebook, foi no Instagram, foram nos banners, foram em todas as lojas, foi dentro da companhia. Não, foi um espetáculo. Todo mundo para um bem comum. Então, daquilo que a gente negociou, do relacionamento favorável, eu garanto que a CPFL, eu dou nome aos bois, porque isso tudo é verdade.
ela fez um trabalho magnífico, porque ela conseguiu entender que aquilo que estava acontecendo daquele passivo gigante não era benefício nem para ela, muito menos para o trabalhador. Então, por isso que eu acho que hoje a negociação ela tem que ser muito aproveitada, né? Bom, era essa a minha fala, eu agradeço, o Tribunal da 15ª está lá à disposição, e vamos tentar, de uma forma responsável, fazer com que tudo isso seja o mais aproveitável possível. Obrigada. Nós tivemos oportunidade de, com a doutora Gisela, participar de negociações e realmente é da sua alma, é da alma. E eu acho que é isso também que consta da lei. Essa nova lei traz esta alma de se buscar a negociação. Agora, perguntas, nós já temos aqui para a doutora Gisela a pergunta da General Motors. Quando uma empresa tem mais de uma unidade dentro do mesmo estado, como fica a distribuição dos membros e a forma de representação prevista no artigo 510, parágrafo 2º? Qual a visão prática desta situação prevista na nova lei? O senhor, doutor Arthur, que fez essa pergunta? Ia falar, pelo amor de Deus, né? Que coisa difícil. Eu já ia pegar ele, né, Ana Paula? Falar, pô, amigo não pode fazer isso. Não pode. Enfim, eu acho que essa aplicabilidade de todos esses artigos... Eu até participei de um evento anteontem, dentro daquele Convention Center, mais para o ramo de restaurantes, que estavam todos também muito aflitos com essa distribuição de gorjeta. Isso tudo nós vamos ter que efetivamente enfrentar, né? Como que nós vamos fazer com relação a isso? Pegar um pouco de cada unidade, dividir esse número de trabalhadores dentro daquele quadrinho que eu já citei, né, de 200 a 3 mil, de 3 mil a 5 mil e mais que 5 mil, a gente tem aqueles números de representatividade de empregador. Eu acho que tudo isso a gente vai ter que ser na prática. E nesse evento também teve um advogado que falou antes de mim, e ele falou que os advogados não tem que ter receio, óbvio, tem que maturar mais hoje, porque hoje tem mais consequências para a entrada do processo. Mas ele também tem que ser aguerrido de ir buscar aquilo que ele entende e, com isso, fazer com que a jurisprudência possa ser construída. Porque, se a gente não tiver casos, a gente não constrói entendimentos. Porque julgar não é apenas aplicar a lei, é saber a circunstância toda que envolve aquela matéria. Então, acho que pode ser, não sei, nunca tivemos, né? Eu nunca me deparei com isso. Há várias unidades, talvez, não diz lá, não especifica, mas não é de bom senso a gente ver que, se você tem um número de representantes, a gente divide por unidade? Assim todo mundo fica feliz? É isso, é o bom senso. Não sei se vai ser assim. Vamos tentar, a lei está aí, ela é novíssima. Aliás, ela é de 11 do 11, a medida provisória é de 14 do 11, e hoje nós estamos em 1 do 12. Nós tivemos 15 dias, embora a vacácio legis, a gente só mais tentou, né, entender que desesperou. A doutora Regina falou tudo, foi um momento de desespero. A vacácio foi desespero. E agora é de reflexão, né? Então, acho que o dia a dia, os processos que chegam, né, e com essas nuances que tem de coibir, talvez, assim, né, porque a Justiça do Trabalho, o Judiciário está de porta aberta, sempre teve. É para isso que ele existe, né, para dar a ordem social. Agora, para efetivamente terminar também com aventuras. O que a gente tem que julgar é o real direito do trabalhador. E as empresas bem se servirem do que tem aí para tentar fomentar a contratação, para tentar fomentar o desenvolvimento. Quem sabe isso tudo dá certo, né? Guardadas as cautelas de proteção. Porque o direito adquirido, a coisa julgada e a sentença transitada em julgado, essas são imovíveis. Não dá para falar, vou jogar fora. Não vai jogar. Não vai. Então, acho que nós temos 3 situações. O que foi nascido e morto na nova lei, na antiga lei, é tudo da antiga lei.
o que nascerá após 11 de novembro se regerá por ela, né, e com as aplicabilidades e os estudos que o judiciário fará. E o grande problema é o misto. Nasceu na vigência da anterior e está se cumprindo agora. O contrato continua em vigor. Então, muitas coisas eu acho que podem ser aplicadas, né, o que a gente entende que pode ser de aplicação imediata, e outras coisas, o que o contrato lá atrás foi assegurado, não dá para jogar fora. Então, acho que a gente vai ter um período de maturação, né, até porque esses contratos lá de trás, eles acabam, obviamente, sendo movimentados, e vão ser movimentados na égide da nova lei, e que, por muitas coisas, eu acho que essa lei veio sacramentar o que já era feito na ilegalidade, como os que me antecederam disseram, não é? Antigamente, ele pedia para o empregador mandá-lo embora e fazia um conchavo. O senhor me manda embora, eu preciso do meu fundo. O senhor me paga tudo, eu lhe devolvo a indenização, os 40%. Tudo debaixo do pano. A gente sabia, mas era tudo feito assim. Hoje, pode entrar num comum acordo. Ele pode levantar 80%. Tá bom, tem seu... Mas aí tem as suas metades reduzidas, mas é de comum acordo. Ele prefere muito mais fazer isso do que continuar, talvez, numa empresa que ele sabe que amanhã ele vai ser cortado. Então, acho que tudo tem que ser muito ponderado. Eu não tenho exemplos práticos de nada, não deu tempo de construir nada, isso é tudo muito novo. E espero que, num segundo evento, a gente possa dizer, né, o que já aconteceu, o que já amadureceu. Né, e a gente vem aqui contar tudo isso que a gente, num primeiro momento, eu vou dizer, lembra, a gente estava super aflito, hoje a coisa já está muito mais tranquila do que a gente esperava. Então, essa minha resposta foi meia evasiva, mas eu acho que é isso. A gente tem que, hoje em dia, construir situações que a própria lei ainda não deu, já que a gente não tem uma interpretação nela, que a gente possa dizer é assim, e que isso vai ter que ser construído em diversas situações. Alguém mais? Pois não. Produtor de Jonor. O senhor ouviu o que a colega falou. Né? Há uns anos atrás, meu pai era poeta. E havia um poeta no estado de Sergipe, chamado Hermes Fontes. E papai me ensinou um poema do Hermes Fontes, que era amigo dele. E eu aprendi. Um dia eu fui dar uma aula lá em Aracaju, e o motorista da faculdade, quando me pegou no hotel para levar à faculdade, passou numa rua chamada Hermes Fontes. Perguntei, esse aqui? Ah, esse é o nosso maior poeta. E eu disse ao motorista que eu sabia uns versos do Hermes Fontes que papai me ensinara. Eu vou lhe responder com os versos do poeta. O senhor quer saber o que é que eu acho que vai acontecer com os empregados de uma terceirizada que passarem a fazer tudo igual com todos os benefícios dos efetivos? Resposta. Quisera saber a hora de morrer para no último instante te dizer o que não posso nem sequer pensar. Eu não sei, e lhe juro pela felicidade da minha neta que vai nascer. Se alguém vier aqui e disser o que vai nascer, eu digo na cara dessa pessoa, está mentindo. Ninguém sabe. Mais alguma? Não?
Então, nós vamos para o café e voltamos em 20 minutos, tá bom? Obrigada.